E hoje, como dizia há pouco, vamos até um sítio bem distante, vamos até ao Botão do Pali Tibete. Aliás, um sítio com uma grande altitude, que tal como se vê nesta imagem que está por trás de mim, que hoje já é bastante mais acessível do que era em tempos idos. Eu recordo-me e deixem-me partilhar convosco, cada vez que se fala em Botão do Pali Tibete, eu lembro-me do primeiro grupo que nós tivemos há 30 anos atrás, a fazer este circuito, Botão de Pali Tibete, e que era tão raro na altura alguém ir ao Botão, que tínhamos que ir pessoalmente com os passaportes na mão a Paris para obter os vistos. E mesmo assim, a primeira vez que lá chegámos com os vistos, com os passaportes para ter os vistos, na Embaixada do Botão ficaram a perguntar-nos durante várias vezes porque é que nós queríamos ir ao Botão, porque era tão estranho porque é que havia um grupo português a ir ao Botão. Naquela altura era uma coisa muito estranha. Havia ainda números limite de passageiros a entrar, portanto, X pessoas por ano, não podiam entrar mais do que X pessoas por ano. Hoje já é ligeiramente mais aberto, mas continua mesmo assim a ser um destino muito longínquo e de alguma inacessibilidade para muitos de nós. Mas hoje, já que não vamos fisicamente, vamos até lá em imagens e em descrições. O dia hoje, a apresentação de hoje está com o meu colega Rui Alvim Silva, que, tal como eu, também é apaixonado por estas zonas e, portanto, vai certamente dar-vos uma excelente imagem do que é o Butão, o Nepal e o Tibete. Rui, a plateia é sua. Ora, muito boa tarde a todos e já de seguida vou dar início à partilha da nossa viagem e como já puderam verificar, hoje vamos até ao Nepal, Butão e Tibete. Desde já agradeço a todos por estarem presentes e vamos de seguida dar início à viagem. Como podem verificar, vamos novamente até ao Oriente, mais concretamente até ao Katmandu, neste caso, com escala em Istambul, fazendo uma viagem intercontinental, 4 horas até Istambul e depois mais 7 horas até Katmandu. Neste slide poderão observar a sequência do circuito. Portanto, iremos começar por Katmandu. Posteriormente iremos a sul de Katmandu a Parping, a Dashkinkali, a Chovar e Kirtipur. De seguida, voltamos para oeste de Katmandu, a Pokhara. Segue-se Bhaktapur, a sudeste de Katmandu. Posteriormente iremos mudar de país, iremos até ao Tibete, visitar Lhasa. De regresso novamente ao Nepal, teremos a oportunidade de ir até Dhulikhel, portanto o 9 e o 10, Panauti. E voltamos a sair do Nepal para ir até ao Butão, até Paro. No Butão iremos visitar Punakha e Thimphu. Regressamos pela última vez a Katmandu e vamos até Patan, a sul da cidade, fazer as últimas visitas antes do regresso a Lisboa. Portanto, este será o itinerário que iremos fazer. Continuando, algumas informações gerais, como é normal, habitual, temos as línguas oficiais, as respectivas moedas e conversões. Não existe obrigatoriedade de vacinação preventiva para entrar nos 3 países. Quanto à conjuntura atual, pois será prematuro comentar alguma coisa agora, posteriormente iremos atualizar as informações necessárias. Os documentos necessários serão o passaporte e também haverá vistos para o Butão e Tibete. Aqui há uma peculiaridade relativamente às diferenças horárias, que o Nepal tem 5 horas e 45, o Butão já 6 horas e 8 horas respectivamente para o Tibete. E quanto às correntes elétricas, tem as voltagens e tipos para cada um dos países. Continuando. Quanto ao clima, as melhores épocas do ano para visitar o Nepal, Butão e Tibete são a primavera, outono e inverno.
concretamente de outubro a março, abril, para evitar as monções de verão que costumam trazer muitas chuvas. Avançamos. Portanto, chegámos ao Nepal, vou fazer uma pequena introdução ao país. O Nepal é um país localizado entre a Índia e o Tibete, conhecido pelos seus templos e pela cordilheira dos Himalaias, onde fica o Monte Everest, na fronteira norte com a China. A sua capital é Katmandu. A agricultura emprega cerca de 90% de mão de obra, tornando o país um grande fornecedor de arroz para a região. Fundado no século XVIII, no início da era do reino do Nepal foi levantado pela dinastia Shah. O Nepal é um dos poucos países asiáticos que nunca foi colonizado. Após a Guerra Anglo-Nepalesa e o Tratado de Sugali, em 1816, o Nepal tornou-se um aliado do Império Britânico. A democracia multipartidária evoluiu a partir de 1951 a 1960, quando o rei Mahendra promulgou o sistema Panchayat, que é um sistema político indiano que agrupa 5 vilas num conquício, ou seja, 4 vilas periféricas a rodear uma vila central. Em 1990, o governo parlamentar foi restaurado pelo rei Biredra. O Nepal enfrentou uma década de protestos em massa contra o autoritário rei, que culminou com a abolição da monarquia em 2008. Na segunda Assembleia Constituinte, promulgou uma nova Constituição em 2015. Hoje, os principais blocos políticos do Nepal são comunistas, social-democratas e nacionalistas hindus. De seguida, irei partilhar algumas curiosidades do país convosco. Não sei se sabem, o prato mais famoso do Nepal é o Dal Bhat. Conseguimos ver a foto no slide. Também é um dos países mais pobres do mundo, ocupando a posição 149 no Índice de Desenvolvimento Humano. A população nepalesa também é composta por 12 etnias diferentes, sendo a mais famosa, com certeza já ouviram falar, os Sherpas. O Nepal também é um dos países asiáticos que nunca foi colonizado. Tem uma das maiores densidades demográficas do continente asiático e uma curiosidade peculiar é que a bandeira do Nepal é a única que não tem forma quadrilátera. Abriga também o ponto mais alto do mundo, com o Monte Everest, com 1848 metros de altitude. A seguir a estas curiosidades, vamos chegar ao nosso segundo dia, após já termos chegado de véspera a Katmandu. Temos os seguintes destaques, portanto, a estupa Saya Bunatad é um complexo religioso principalmente budista, mas também hindu, situado no cimo da colina, num subúrbio a oeste de Katmandu. É conhecido também como o Templo do Macaco. De seguida, temos o destaque para Hanuman Doka. É um complexo de edifícios que foi o antigo Palácio Real do Nepal, situado na Praça Durbar, no centro de Katmandu. Depois, a Praça Durbar é um nome genérico usado para descrever uma área plana, normalmente de formato irregular, e situada em frente aos antigos palácios reais no Nepal. Antes da unificação do Nepal, o Nepal consistia em pequenos reinos e as praças durbares são os remanescentes mais proeminentes desses antigos reinos do Nepal. Em particular, destacamos 3 praças durbar no Vale de Katmandu, pertencentes a 3 reinos lá situados antes da unificação, sendo as mais famosas a Praça Durbar em Katmandu, a Praça Durbar em Patan, a Praça Durbar em Bhaktapur. As 3 fazem parte do Património Mundial da Unesco. Com isto, avançamos para o terceiro dia, sem antes ter pernoitado no nosso primeiro hotel, Fairfield by Marriott. É um hotel moderno, com internet de alta velocidade para a nossa eventual surpresa, bem localizado a 15 minutos a pé da Praça Durbar, portanto, posteriormente ao jantar, quem quiser dar uma voltinha é sempre muito apetecível. E sim, agora, terceiro dia, seguimos em direção ao Parping para realizar várias visitas com os seguintes destaques. Inicialmente o lago Taudaha, é um pequeno lago nos arredores de Katmandu, cujo nome vem de uma combinação de palavras Nevari. Ta significa cobra e Daha significa lago.
De seguida temos o templo Dakshinkali, respeitado templo hindu em homenagem à deusa Kasinkali e um notável centro espiritual para a população local. Esta deusa é o avatar mais sangrento de Parvati, a segunda consórcio de Shiva, ou segundo outras versões de Durga. Uma das principais formas do culto da deusa é o sacrifício de animais, em especial galos e bodes não castrados, mas também galinhas, porcos, patos e por vezes até búfalos. Os sacrifícios de animais são rituais estranhos à generalidade dos hindus ortodoxos, muito inclinados para o vegetarianismo e para a não-violência, mas gozam de alguma popularidade entre os nepaleses que são mais tântricos e mais sangrentos. De seguida, a Stupa Shilanko. Pode ser o monumento mais antigo de Kirpur, mas a sua idade exata é impossível determinar sem explorações arqueológicas mais detalhadas. Quanto à sua popularidade, acredita-se que seja uma das várias stupas fundadas pelo Império Maurya no século III a.C., embora não haja evidência direta de que ele ou as suas forças ocuparam o vale de Katmandu, preferindo as planícies do subcontinente indiano. Por último, o templo Adina Lokfar. É um templo sagrado para os hindus e budistas na vila de Chovar, dedicado a Anandati Lokvar, um dos principais Bodhivatas homenageados como Lokvas no Vale de Katmandu. Foi construído no século XV, depois reconstruído em 1640. Seguimos para o nosso quarto dia e neste dia vamos sair em direção oposta para Pokhara. Para oeste, para Pokhara, durante o percurso de aproximadamente 200 km. Temos muitas oportunidades de apreciar belas paisagens naturais, como podemos observar na foto. Após a nossa chegada ao hotel, muito bem localizado ao lago de Pokhara, teremos a oportunidade para descansar e recuperar após estes primeiros dias de viagem. Seguimos para o nosso quinto dia. Com os seguintes destaques. Portanto, logo muito cedo iremos sair para ver o nascer do sol em Saragote e testemunhar um impressionante nascer do sol com um panorama sobre cadeias das montanhas dos Himalaias. Aqui podemos avistar uma magnífica vista de Dhaulagiri até Manaslu, através do Annapura, a 10ª montanha mais alta do mundo. Regresso ao hotel para o pequeno almoço, saída novamente para a visita à cidade de Pokhara, onde temos o templo de Bindyabhasini, que é o templo mais antigo da cidade de Pokhara e atrai regularmente um grande número de habitantes locais, nepaleses de todo o país, bem como todos muitos estrangeiros. O templo principal é dedicado à deusa Bindyabhanasi, uma Bhagavati, que é a encarnação de Kali. De seguida temos a cascata Devil's Fall, uma cascata que tem a peculiaridade de formar um túnel depois de atingir o fundo. Este túnel tem aproximadamente 152 metros de comprimento e corre 30 metros abaixo do nível do solo. Por último, temos um passeio no lago Peva, um lago de água doce situado a sul do maciço de Annapurna, na parte sul do vale de Pokhara. E assim terminamos o nosso quinto dia e seguimos para o nosso sexto dia. E neste dia vamos regressar com o voo até Katmandu, aproximadamente 30 minutos. Já posteriormente em Bhaktapur iremos fazer as respectivas visitas com destaque para as suas praças. A Praça de Arbor é um conjunto de 4 praças em frente ao Palácio Real, o antigo reino de Bhaktapur. O conjunto é composto pelas seguintes praças: Darbur, Durbar, Taumadi e Dattatreya e Olaria, as 4 praças. Informalmente, o conjunto é conhecido como a Praça Durbar, sendo um local muito visitado no Vale de Katmandu. Todas estas praças fazem parte do Património Mundial da Unesco. Após visitarmos as 3 praças destacadas, tempo para visitarmos pequenos templos nas imediações, como o Golden Gate, Lions Gate, Mini Pasupati, Nyaputola, Bhairav Nath, entre outros.
e vamos passar este quinto dia, este sexto dia com estas visitas descritas. Chegamos ao final do dia, continuamos para o nosso sétimo dia. Este sétimo dia vamos voar até outro país, o Tibete, até Lhasa. Um voo curto, 1h10, sensivelmente de duração, e durante a peculiaridade deste voo é durante a travessia iremos ter a oportunidade de observar os Himalaias desde a janela do avião, como podem verificar na fotografia. Após a chegada a Lhasa Trancheporotial, durante o percurso iremos ter a oportunidade de observar belíssimas paisagens da região, bem como as aldeias típicas tibetanas que se encontram ao longo do percurso. E chegamos ao final do sétimo dia. Vamos dar aqui uma introdução ao país Tibete. É localizado no elevado planalto do Tibete, Lhasa. É uma região autónoma da China que compartilha o Monte Everest com o Nepal. A sua capital, Lhasa, abriga o Palácio de Potala, que já foi casa de inverno de Dalai Lama, e o templo de Jukang, o centro espiritual do Tibete, referenciado por uma estátua dourada do jovem Buda. O Tibete é um território disputado, situado a norte da Cordilheira dos Himalaias. É habitada pelos tibetanos e por outros grupos étnicos como os Mopas e os Lobas, além de grandes grupos minorias de chinesas, Han e Hui. O Tibete é a região mais alta do mundo, com uma altitude média de 4.900 metros de altitude, e por vezes recebe a designação de o teto do mundo ou o telhado do mundo. A Unesco e a Enciclopédia Britânica consideram o Tibete como parte da Ásia Central, enquanto outras organizações veem como parte do Sul Asiático. Apenas uma curiosidade. Durante a sua história, o Tibete existiu como uma região composta por diversas áreas soberanas, como uma única entidade independente e como um Estado vassalo sob a soberania chinesa. Foi unificado pela primeira vez pelo rei Soghotan, no século VII. Por diversas vezes, na década de 1640 até 1950, um governo nominalmente encabeçado pelos Dalai Lamas, uma linhagem de líderes políticos espirituais tido como emanações de Avalokiteshvara, o Bodhivatara, o ser iluminado, da compaixão, dominou-se sobre uma grande parte da região tibetana. Durante boa parte deste período, a administração tibetana também esteve subordinada ao Império Chinês da dinastia Qing. Em 1913, o 13º Dalai Lama expulsou os representantes e tropas chinesas do território, formando atualmente a região autónoma do Tibete. Embora a expulsão tenha sido vista como uma afirmação da autonomia tibetana, esta independência proclamada do Tibete não foi aceita pelo governo chinês, nem recebeu reconhecimento diplomático internacional e, em 1945, a soberania da China sobre o Tibete não foi questionada pela Organização das Nações Unidas. Após a invasão contundente e uma batalha feroz em Xuande, em 1950, o Partido Comunista da China assumiu o controle da região em Kan, ao oeste do rio Yangtze. No ano seguinte, o 14º Dalai Lama e o seu governo assinaram um acordo de 17 pontos. Em 1959, juntamente com o grupo de líderes tibetanos e de antigos seguidores, o Dalai Lama fugiu para a Índia, onde instalou um governo do Tibete no exílio, em Dharamsala. Pequim e este governo, no exílio, discordaram a respeito de quando o Tibete teria passado a fazer parte da China e se a incorporação do território à China é legítima de acordo com o direito internacional. Ainda existe muito debate acerca do que exatamente constitui o território do Tibete, de qual seria a sua área exata e respectiva população. Neste contexto, a prepotência da China face à região autónoma do Tibete reflete-se no facto de um normal visto de entrada na China não ser aceito para entrar no Tibete, chegando mesmo a China a restringir fortemente os voos de e para o Tibete, razão pela qual tivemos de entrar e seguir por Katmandu. Curiosidades sobre o Tibete também gostaria de partilhar convosco. As viagens estrangeiras ao Tibete costumavam ser restritas. É considerado também uma das regiões mais isoladas do planeta. O budismo é a base da cultura e vida cotidiana do Tibete.
47% da população mundial depende do fluxo de água doce do Tibete. O Tibete tem uma culinária cultural única. Um pequeno à parte aqui sobre a alimentação. Portanto, a dieta do povo do Tibete é amplamente afetada pelo clima árido e altitude elevada. As dietas amplamente baseadas em arroz e peixe das muitas pessoas que vivem a sul da China, por exemplo, variam muito da dieta mais austera do povo tibetano. Os pratos comuns geralmente incluem produtos exclusivos da região, geralmente são feitos com iaque tibetano, que é considerado uma pedra fundamental da culinária tibetana. Vou comentar que o Palácio do Tibete foi a residência oficial do Dalai Lama desde o século VII até 1959. Por fim, vou comentar uma peculiaridade sobre os funerais no Tibete. Existem 4 tipos de funerais e passo a explicar. O funeral do céu, onde o corpo é esquartejado e levado para o cume das montanhas e dado a comer aos abutres. E é para os adultos. O funeral da água, para as crianças que também são esquartejadas e deitadas ao rio para alimentar os peixes. A terceira tipo de funeral é a cremação, reservada a pessoas doentes. E por fim, o enterro, em estupa, exclusiva para os lamas, professores de Dharma, ou seja, da verdade contida nos ensinamentos de Buda. É uma peculiaridade interessante, não sei se toda a gente sabia, e gostei de partilhar convosco. Iremos ficar alojados no hotel Four Points by Sheraton. Aqui também iremos ter internet de alta velocidade, localizada a 30 minutos a pé do Palácio Potala. Mais uma vez comento que após o jantar, uma excelente oportunidade de fazer um pequeno passeio até ao Palácio para tirar excelentes fotografias com o Palácio iluminado. Continuando, vamos para o 8º dia, onde temos o destaque para o Palácio de Potala, como podia deixar de ser, e o Templo de Jokang. O Palácio de Potala foi a principal residência de Dalai Lama até à fuga do 14º Dalai Lama para Dharamsala, na Índia, depois de uma revolta falhada em 1949. Atualmente o palácio é um museu estatual da China. O lugar foi usado para refúgio de meditação pelo rei Sogoten, que construiu em 1637 o primeiro palácio como saudação à sua noiva, a princesa Wen Sheng, da dinastia Tang da China. A construção do atual palácio começou em 1645, durante o reinado do 5º Dalai Lama, Longzang Gyatso. Em 1648, o Potrang Karpo, Palácio Branco, foi concluído e o Palácio de Potala passou a ser usado como Palácio de Inverno pelo Dalai Lama a partir dessa época. O Potrang Marpo, Palácio Encarnado, foi acrescentado entre 1690 e 1694. Construído a uma altitude de 1.700 metros, ao lado da colina Marpo Ri, a montanha encarnada, no centro do Vale de Lhasa, o Palácio de Potala, com as suas vastas muralhas interiores, apenas quebradas nas suas partes interiores por filas retas de muitas janelas, não é diferente de uma fortaleza na sua aparência. O Palácio de Potala foi inscrito pela Unesco no Património Mundial da Humanidade em 1994. Em 2000 e 2001, o Templo de Jokang e Norbulinka foram acrescentados à lista das exceções como exceções do lugar classificado. O Palácio de Potala, o antigo palácio mais alto do mundo, desculpem, possui uma profunda cultura budista que atrai inúmeros peregrinos para rezar neste lugar sagrado. Depois iremos visitar o templo de Jokang, também conhecido como Mosteiro de Jokang. É um templo budista na praça de Barpur. Os tibetanos em geral consideram este templo o templo mais sagrado e importante do Tibete. É também classificado pela Unesco como Património Mundial da Humanidade. Seguimos até ao 9º dia, que tem o destaque para o Mosteiro de Sera e o Mosteiro de Drepung. O Mosteiro de Sera, traduzido, é o Mosteiro das Rosas Selvagens, e já vão compreender porquê, que eu explico
Portanto, é um dos 3 mosteiros universitários de Gelung, do Tibete, localizado a 2 km a norte de Lhasa. Os outros 2 são mosteiros de Gaden e mosteiro de Drepung. A origem do nome é atribuída ao facto de, durante a construção, a colina do mosteiro estava coberta de rosas silvestres em flor. O mosteiro de Sera é um complexo de estruturas com um grande salão de assembleia e 3 faculdades. Foi fundado em 1919 por Jansen Shoijei, um discípulo do Buda, um discípulo do mestre Buda Che Tsongkhapa. Durante a revolta de 1949 em Lhasa, o mosteiro de Sera sofreu graves danos com os seus colégios destruídos e centenas de monges mortos. Depois que o Dalai Lama obteve asilo na Índia, muitos dos monges de Sera que sobreviveram ao ataque mudaram-se para Bilangkuk, em Mysore, Índia. Existem agora 3.000 ou mais monges vivendo em Sera e esta comunidade também se espalhou pelas suas atividades missionárias para vários países, estabelecendo centros de Dharma, propagando o conhecimento do budismo. Depois iremos ao mosteiro de Drepung, cuja tradução é Monte de Arroz. É um dos 3 grandes mosteiros universitários, como já expliquei, pertencentes à escola Gulumpa, no Tibete. Está localizado no sopé do Monte Gepel, a 5 km da extremidade ocidental de Lhasa. Freddie Spencer Chapman relatou, após a sua viagem ao Tibete de 1936-37, que Drepung era, naquele tempo, o maior mosteiro do mundo e abrigava 7.700 monges e, ocasionalmente, até 10.000 monges. Com estas visitas terminamos o 9º dia e no 10º dia regressamos em direção a Katmandu, num voo cuja duração também é sensivelmente de 1 hora. Após a chegada a Katmandu, está dedicada às cidades de Panauti e Dhulikhel. Panauti é conhecida como a cidade dos 40 templos e dos 28 festivais e situa-se situada na confluência dos rios Rosi e Panaumati. É considerado um dos mais importantes locais medievais, com uma grande variedade de monumentos budistas e hindus. Visita dos templos de Krishna, Umata, Bharvat e Ailila, na cidade de Panauti. Iremos depois a Dhulikhel. É popular entre os mercadores, sendo famosa por ter sido uma das mais famosas cidades comerciais entre o Nepal e o Tibete. Acredita-se que a velha cidade é ocupada desde há 5 séculos atrás. Visitamos os principais templos da cidade em Dhulikhel. Após estas visitas, terminamos o 10º dia e vamos mudar novamente de país, vamos até ao Butão. Vamos em direção ao Paro, sensivelmente 1 hora e 30 de voo. Após chegarmos a Paro, iremos até Punakha, a 128 km de Paro. Visita do mosteiro de Punakha, Punakha Dzong, conhecido como mosteiro de Punakha Dzong. É indiscutivelmente o mosteiro mais bonito do país, especialmente na primavera, quando os jaracandás lilazes trazem uma sensualidade exuberante às paredes caiadas de branco do mosteiro, caracteristicamente altas. Este Dzong, ou mosteiro, foi o segundo a ser construído no Butão e serviu como capital e sede do governo até meados das décadas de 1950. Todos os reis do Butão foram coroados aqui. O Dzong ainda é uma residência de inverno do Drashtang, ou seja, do corpo monge oficial. O mosteiro tem 180 metros de comprimento e 72 metros de largura e a UTS, ou seja, a torre central, tem 6 andares de altura. A cúpula de ouro da torre foi construída em 1676 pelo governamento local Jitsen, Tezin. E terminamos as visitas no 11º dia e vamos pernoitar no hotel Green Resort, que combina, como podem ver pelas fotos, um design contemporâneo com traça arquitetónica tradicional. Aqui temos internet gratuita também. Aqui já não temos alta velocidade. O hotel está situado no coração verdejante e exuberante do Vale de Punakha,
ladeado por densas florestas de pinheiros, com vista para centenas de campos de arroz que descem até ao fundo do vale. Encontra-se a 5 minutos do templo do homem louco divino, Dharma Yogi, que iremos falar um pouco mais à frente, que abriga uma das suas mais incríveis estátuas do país. Esta obra foi exclusiva de artesãos locais do Butão. O templo também é um centro de ensino superior de meditação para monges. Uma introdução ao Butão. Butão, cuja tradução direta quer dizer Terra do Dragão, não sei se sabiam, oficialmente o Reino do Butão. É um país interior localizado no sul da Ásia, no extremo leste dos Himalaias. Faz fronteira com a norte da China e a sul, leste e oeste com a Índia. A capital e a maior cidade do Butão é Thimphu. O Butão é conhecido pelos seus mosteiros, suas fortalezas, ou dzongs, como já comentei, e as suas paisagens são impressionantes, incluindo planícies subtropicais até às montanhas íngremes e vales. O conhecido mosteiro de Tsanang é também conhecido como Ninho do Tigre. Fica nos penhascos acima do Vale de Paro. O Butão existia como uma manta de retalhos de pequenos feudos em guerra até ao início do século XVII. Quando o lama e líder militar Sabdrung fugiu da perseguição religiosa no Tibete, unificou a área cultivada e uma identidade distinta butanesa. Mais tarde, no início do século XX, o Butão entrou em contacto com o Império Britânico e manteve fortes relações bilaterais e com a Índia sobre a sua independência. Em 2006, baseada em uma pesquisa global, a revista Business Week avaliou o Butão como o país mais feliz na Ásia e o 8º mais feliz do mundo. A paisagem do Butão varia com planícies subtropicais a sul e às alturas subalpinas no norte dos Himalaias, onde alguns picos excedem a altitude de 7.000 metros. A religião é oficialmente o budismo Vajrayana e é seguida pela grande maioria da população, estimada em 800 mil pessoas. Em 2017. O hinduísmo é a segunda maior religião. Em 2008, o Butão fez a transição da monarquia absoluta para a monarquia constitucional e realizou a primeira eleição geral. Além do membro da Organização das Nações Unidas, o Butão é membro da Associação Sul-Asiática e Cooperação Regional. A economia do Butão é essencialmente baseada em agricultura, extração florestal e na venda de energia hidroelétrica para a Índia. A agricultura essencialmente é de subsistência e a criação animal são meios de vida para 60% da população. A presença das altas montanhas dificulta e encarece a instalação de infraestruturas. É uma das menores economias do mundo e o país depende consideravelmente ainda que lhe fornece substancial ajuda financeira. Em janeiro de 2004, o Butão aderiu à SAFTA, Acordo de Comércio Livre do Sul da Ásia. No mesmo ano, tornou-se o primeiro país do mundo a banir o fumo e a venda de tabaco. Além disso, em 1972, o rei Varakung proclamou a criação de um índice de mesuração de desempenho para o seu país chamado Felicidade Interna Bruta, FIP, declarando o fim da importância do produto interno bruto como medidor do desempenho do país. A ideia principal do FIP é a convicção de que o objetivo da vida não pode ser limitado a produção e consumo seguido de mais produção e mais consumo. O Butão considera as necessidades humanas mais do que materiais e achar a felicidade no percurso da vida deve ser um dos objetivos principais de cada um. O conceito segue 4 diretrizes: desenvolvimento económico sustentável, preservação da cultura, conservação do meio ambiente e boa governança. Nos próximos anos, os projetos hidroelétricos deverão ser importantes geradores de emprego e dar sustentabilidade ao crescimento económico butanês. Vou-vos partilhar algumas curiosidades também sobre o Butão. É cercado pela corte do Himalaia, no sul da Ásia, e o Butão fica espremido entre a Índia e a China. Desde 2008, a nação é governada pelo rei Chim Khesar, o mais jovem monarca reinante do mundo.
o seu pai, o rei Wangchung, em 1972, declarou que a felicidade do seu povo era mais importante do que o produto interno bruto. Na prática, o Butão tornou-se o primeiro país a medir a felicidade num índice conhecido como FIBA, Felicidade Interna Bruta. O desporto nacional é o tiro com arco, no Butão. E os rios de água cristalina, florestas intocadas e uma rica fauna e paisagens paradisíacas fazem o Butão ser considerado o último Éden do mundo. Vamos chegar finalmente ao 12º dia, onde teremos os destaques que estão no slide. Começamos por Tassing Shu, de Dzong. O mosteiro é a sede do governo desde 1952 e atualmente abriga uma sala do trono e os escritórios do rei, a secretaria e ministérios de assuntos internos e finanças. Outros departamentos governamentais estão alojados em edifícios próximos. Foi construído pela primeira vez em 1216 d.C. pelo Dalai Lama Gyala. O Dzong está localizado próximo das margens do rio Wang e é uma estrutura impressionantemente grande, cercada por belos jardins. Depois iremos visitar o mosteiro Chimi Lakang. É um mosteiro budista que fica localizado perto de Lobeza. É uma coluna redonda e construída em 1499 pelo 14º hierarca Drukpa, depois do local ter sido abençoado pelo divino louco, o santo rebelde Drukpa Kunley. Já falámos há pouco, vou aprofundar. Ao fundar o local, é dito que o lama Kunley subjugou um demónio de Dukla, com um raio mágico de sabedoria, e prendeu-o numa rocha perto do templo. Ele era conhecido como o Santo Louco, ou o Louco Divino, pelas suas maneiras pouco ortodoxas de ensinar o budismo, com bizarros comportamentos ultrajantes, o que equivalia a ser bizarro, chocantes, com implicações sexuais. Ele é o santo que defendeu o uso de símbolos falais, como pinturas nas paredes e falos de madeira esculpidos no topo das casas e nos 4 cantos dos beirais. O mosteiro é o repositório do símbolo original de madeira do falo que Kunley trouxe do Tibete. Este falo de madeira é decorado com uma alça de prata e é usado para abençoar as pessoas que visitam o mosteiro em peregrinação, especialmente as mulheres que buscam benções para gerar filhos. A tradição no mosteiro é bater na cabeça dos peregrinos com um falo de madeira de cerca de 25 centímetros. Tradicionalmente, os símbolos de um pênis ereto no botão têm o objetivo de afastar o mal olhado e as fofocas maliciosas. De seguida, iremos visitar o Memorial Nacional Shorten, também conhecido como Thimphu Shorten. É uma estupa em Thimphu para homenagear o terceiro rei Gyalpo. É um marco importante da cidade com as suas torres e sinos dourados. Em 2008 passou a ser por uma ampla reforma. É popularmente conhecido como o marco religioso mais visível no Butão. Esta estupa é diferente das outras, pois não consagra restos humanos, apenas uma foto do rei. Quando este estava vivo, o rei Jim Dori queria construir um shorten para representar a mente do Buda. Seguida, a visita do Buda Dordema. É uma gigantesca estátua do Buda Sakyamuni nas montanhas do Butão, que comemora o 60º aniversário do 4º rei Jimmy V. A estátua abriga mais de 100.000 estátuas do Buda menores, cada uma das quais com o próprio Buda grande Dharma, feito em bronze e dourado em ouro. E com isto terminamos o 12º dia. Iremos ficar alojados no Hotel Druk, internet também disponível, a cerca de 10 minutos a pé do Memorial Nacional de Shorten e a 30 do Tashiko Dzong. O 13º dia teremos os destaques mencionados no slide, começando pelo Instituto Zoring Chuzong. O instituto conhecido como a Escola de Pintura leciona cursos dos 4 aos 6 anos que dão formação nas 13 artes tradicionais do Butão. Os alunos especializam-se em pintura de móveis, pinturas religiosas,
esculturas em madeira ou argila e bordados. Os alunos estão acostumados a receber visitantes e enquanto trabalham podemos tirar as respectivas fotos sem qualquer problema. De seguida iremos visitar a Biblioteca Nacional, que foi criada em 1967, com o objetivo da preservação e promoção do rico património cultural e religioso do Butão. Continuamos então depois para Paro, onde vamos fazer as restantes visitas. O templo Kinshu Lakang, que é um dos templos mais antigos do Butão, originalmente construído no século VII, pelo imperador tibetano Songtsen. No século VIII, o templo foi visitado pelo guru Padmasambhava e acredita-se que ele escondeu muitos tesouros espirituais aqui. Última visita, o Museu Nacional. É o Museu Nacional Cultural da cidade de Paro, fundado em 1968. A infraestrutura foi criada para abrigar exemplares de arte burtanesa, incluindo obras-primas de estátuas de bronze e pinturas. As galerias foram foram construídas para abrigar as extensas coleções. Hoje o museu tem na sua posse mais de 3.000 obras de arte do Butão, abrangendo mais de 1.500 anos de herança cultural do Butão. Os seus ricos acervos de várias tradições e disciplinas criativas representam uma notável mistura do passado com o presente e é uma grande atração para os visitantes locais e estrangeiros. Com esta visita terminamos o 13º dia e vamos ficar alojados no hotel na Esquel. Também temos acesso à internet, localizado no meio da natureza. Aqui temos a oportunidade de experimentar eventualmente a medicina tradicional do Butão com ervas dos Himalaias, bem como as técnicas de massagem no spa do hotel, especializado em terapias de relaxamento e cura com banhos de pedras quentes. Uma oportunidade para relaxar. No 14º dia teremos os destaques que estão mencionados no slide, sendo o mosteiro de Taksang o ex-libris, um dos ex-libris da viagem, eu diria que o maior. Portanto, é um dos mais afamados mosteiros do Butão, foi construído em 1692, na boca da caverna Taksang, onde o santo budista guru Padmasambhava teria meditado em 1800 d.C. Este mosteiro, situado a 3.120 metros de altitude, é uma das 3 cavernas de Taksang, ou Ninho do Tigre, espalhadas pelo Butão, onde o santo guru teria meditado em sua época. O nome Taksang significa o Ninho do Tigre. E reza a antiga lenda que o santo guru milagrosamente voou até lá montado no lombo de um fabuloso tigre. O mosteiro tem 7 templos abertos ao público, tanto a fiéis como a turistas curiosos. O edifício sofreu vários incêndios em diferentes épocas, e o que se vê hoje em dia, naturalmente, é a mais recente restauração. Existem 2 opções de subida ao mosteiro. Alcança-se o topo simplesmente a pé, ou alternativamente montado numa mula. Nesta última opção apenas chegaremos a meio caminho, onde está situada uma pequena cafetaria de onde se pode observar perfeitamente o Ninho do Tigre. Para chegar mesmo ao mosteiro, o único meio é continuar a subir a pé pela montanha. A segunda visita é o templo Dzongse Lakang. É um templo budista e notável, pois tem uma forma de um shorten, uma stupa budista muito rara no Butão. Está localizado na beira da colina, de uma colina entre o Vale de Paro e o Vale de Doshari. Esta será a visita alternativa para quem eventualmente não pretender ou não conseguir subir até ao Ninho do Tigre. No final do dia, antes de chegarmos ao hotel, passagem por uma quinta local para experimentarmos uma taça de chá com uma família local. Uma taça de chá peculiar, porque é uma taça de chá de manteiga. Sabor diferente a experimentar. Terminamos o 14º dia e no 15º dia temos uma saída bem cedo do hotel em direção ao aeroporto
Para regressarmos a Katmandu, num voo sensivelmente de 1h30. Após a chegada a Katmandu, temos os destaques mencionados no slide, começando pela Stupa Buddhanath. É um dos sítios budistas mais sagrados da cidade, com uma enorme e maciça stupa que domina o horizonte como uma das maiores stupas semisféricas do mundo, visível a cerca de 11 km. O templo budista tibetano é um dos mais sagrados do mundo fora do Tibete. O elevado número de refugiados no Tibete levou à construção de mais 50 mosteiros budistas tibetanos à volta da stupa. Desde 1979, que Buddhanath está inscrito na lista do Património Mundial da Unesco, por integrar o sítio Vale de Katmandu, e é um dos locais mais populares entre turistas que visitam a área de Katmandu. Depois iremos visitar o templo de Pashupatinath. É um complexo religioso e um dos santuários dedicados ao deus Shiva, hindu Shiva, mais referenciados do mundo. O templo, situado em ambas as margens do rio Bagmati, faz parte do sítio Vale de Katmandu, inscrito na lista do Património Mundial da Unesco desde 79. Apenas aos hindus é autorizada a entrada no recinto do templo propriamente dito. Podemos então apenas admirar o templo da margem esquerda do rio Bagmati, que faz parte também do complexo. Uma das principais celebrações do templo é o festival de Magha Shivarati, durante o qual mais de 700 mil devotos ocorrem diariamente ao complexo. Terminamos o 15º dia e vamos para o 16º dia, com os destaques da vila de Bagmati e Kohama. Bagmati é uma pequena cidade localizada a 10 km a sul de Katmandu. A vila tem centenas de entalhadores e produtores de esculturas. É uma cidade natal da divindade Mashidranath, considerada o patrono do vale, e o seu grande templo em estilo Shinkara, no centro da praça da vila, é a sua casa durante 6 meses por ano. Ele, a divindade, passa o resto do tempo em Patan. O processo de movê-lo entre Patan e Bagmati é um dos festivais anuais mais importantes do vale. De seguida iremos visitar a vila de Kohana. É uma pequena e tradicional vila Nevari, a cerca de 8 km a sul de Katmandu, nos arredores de Patan. A vila é conhecida principalmente pela produção de óleo de mostarda, desde os tempos antigos. Foi também a primeira cidade no Nepal a ser iluminada com eletricidade em 1911. Kohana foi indicada para ser listada como Património Mundial da Unesco, representando a vila vernácula e o seu património industrial de sementes de mostarda. Terminamos assim o 16º dia com as visitas. Chegamos ao 17º dia. Este dia é um dia que vamos ter dedicado a tempo livre para repouso, para eventuais compras e atividades de caráter pessoal. Eu aqui gostaria de comentar que se calhar fazia sentido, uma vez que vão ter esta oportunidade, de deixar a grande parte das compras para este dia, para evitar os vários voos que temos programados durante a viagem. Chegamos ao dia de regresso, portanto, após o pequeno almoço, iremos em direção ao aeroporto para embarcar no voo de regresso e fazer precisamente o caminho, os voos no sentido inverso, seja 4 horas até Istambul e posteriormente mais 7 até Lisboa. Aqui consigo partilhar convosco algumas fotos de grupos que já fizemos deste circuito, bastante ilustrativas, e espero que tenham gostado da apresentação, que tenham gostado do destino. Recomendo vivamente a viagem, das viagens que eu já fiz desde que estou na Oasis, desde 2008, sem dúvida alguma a minha preferida, ou uma das minhas preferidas no top 3, sem dúvida alguma. Portanto, despeço-me, espero que tenham gostado.
Vou-vos deixar um pequeno vídeo, um pequeno slideshow sobre a viagem.
cá estou eu de novo. Algumas das perguntas que surgiram aqui no chat prendiam-se exatamente com as datas e com o preço da viagem. Portanto, esta viagem de Paulo Botão e Tibete será feita de 16 de outubro a 2 de novembro, 19 dias, e tem um valor de 5.984 euros, excepto se as reservas foram feitas até 31 de maio, que nesse caso serão 5.684, já que tem um desconto de 300 euros para as reservas que forem feitas até 31 de maio. Perguntavam também se haveria outra data para além desta. Sim, em princípio voltaremos, mas depois só em 2022. Portanto, 2021 será só esta única data e depois só voltaremos em 2022. Em termos de hotéis, na apresentação já ficaram com uma noção de quais eram os hotéis especificamente para esta viagem, caso a caso. Todos eles bastante centrais e com ótimas comodidades, apesar de em alguns dos locais não haver grandes alternativas e grandes escolhas, mas todos eles muito bem selecionados e com muito cuidado a serem escolhidos, para que de facto o conforto seja algo importante. Toda a viagem em pensão completa, tal como é normal de acontecer em todas as nossas viagens. O acompanhamento é desde a saída de Lisboa até ao regresso a Lisboa, tal como também sempre acontece em todas as nossas partidas. E o seguro de viagem, para além do seguro de viagem já com coberturas bastante alargadas que temos sempre nas nossas viagens de seleções, também para 2021, no caso desta partida e de todas as outras, temos uma cobertura extra Covid-19 incluído no seguro de viagem desta viagem. E o máximo de participantes nesta viagem será de 25 pessoas, exatamente porque nós estamos convictos de que a qualidade global de uma viagem feita com o máximo de 25 participantes, ou seja, feita com entre 15 a 25 pessoas, é sem dúvida melhor, porque implica muito mais atenção dada a cada um dos participantes do que se tiver 30 ou 40 pessoas. Para além disso, no caso muito concreto desta viagem, muitos dos alojamentos são hotéis que não têm uma grande quantidade de quartos, portanto, por todas as razões e mais uma, há toda a vantagem em que tenham um máximo de 25 participantes. Entretanto, está aqui um senhor a perguntar no chat o que é uma cobertura Covid. Ora bem, o seguro de viagem, esta cobertura extra Covid significa que mesmo em caso de, nas vésperas da viagem, a pessoa ter um teste positivo e ter que não ser obrigada a cancelar a viagem porque ficou infectada, o seguro de viagem cobre essa situação, o que não acontece na maioria dos seguros de viagem. Portanto, tem essa cobertura extra e também no caso de haver qualquer infecção durante a viagem, tem todas essas coberturas garantidas pelo seguro. E, portanto, quando se fala em cobertura extra Covid, é isso mesmo. Alguém perguntava também aqui em relação à altitude. A questão da altitude é um fator importante nesta viagem. Aquilo que nós vamos, apesar de haver os picos muito, muito elevados nas montanhas envolventes, o máximo que nós estaremos de altitude será perto dos 4.000 metros de altitude. Naturalmente que é importante que quem vai numa viagem para destinos de grande altitude, é importante que tenha isso em consideração e, portanto, se for alguém que tem um pacemaker ou que tem uma condicionante de saúde específica, é importante que fale com o seu médico anteriormente e nós próprios recomendamos isso mesmo. Quando as pessoas fazem a inscrição, recomendamos isso mesmo. No caso de ter algum problema
cardíaco, qualquer problema médico que seja consultado o seu médico antes da viagem, que é a pessoa ideal para poder dizer se de facto a pessoa está ou não está em condições de fazer a viagem. Da nossa parte, aquilo que nós fazemos é calibrar as visitas de forma a que a subida em altitude seja algo espaçada no tempo e, portanto, que permita ao corpo adaptar-se à altitude. Há pequeninos truques, digamos assim, que são feitos, como por exemplo no dia em que a pessoa chega a um local de muita altitude, não fazer imediatamente visitas pesadas em que as pessoas têm que andar muito e fazer visitas mais tranquilas e deixar as visitas mais pesadas para uns dias a seguir. E, portanto, essa organização das visitas e fazer coisas que exigem mais esforço físico primeiro ou depois tem muito a ver e tem uma grande influência no resultado final, se a pessoa se sente bem ou não se sente bem com a altitude. Também colocaram aqui no chat uma pergunta sobre as vacinas, se é obrigatória a vacinação. E assim, naturalmente, neste momento nós não sabemos o que é que vai ser obrigatório em outubro. Todos esperamos que em outubro tudo aquilo que tem a ver com o Covid esteja bastante mais tranquilo do que esteja agora. Apenas podemos dizer que neste momento, em relação ao Nepal, aliás, qualquer um dos 3 países teve um excelente relacionamento com a Covid, uma ótima performance. No caso do Nepal, 98% das pessoas foram recuperadas e inclusivamente já está de novo aberto, com algumas restrições em termos de comportamentos, tal como nós temos aqui restrições em termos de comportamento, que é não poder juntar muitas pessoas, ter que andar de máscara, etc. Mas já está reaberto. No caso do Butão, ainda está fechado, portanto ainda não há entradas nem saídas no Butão. E no caso do Tibete também ainda está fechado, e tanto no caso do Butão como no caso do Tibete, como foram países que fecharam muito cedo as fronteiras e permaneceram sempre encerradas, houve muito pouco impacto da Covid-19, quer no Butão, quer no Tibete. Mas isto é aquilo que existe neste momento, estamos em fevereiro e, portanto, daqui até outubro, enfim, iremos ver e monitorizar com toda a calma e com toda a paciência. E, portanto, se não houver condições de realizar a viagem em outubro, naturalmente que seremos os primeiros a adiar a viagem para 2022. Também perguntavam se para as visitas dos templos era necessário retirar os sapatos, tal como acontece na Índia. Sim, e na grande maioria dos templos é necessário entrar descalço e, portanto, quando isso acontece, são providenciadas meias ou guarda-pés, como se costuma dizer, para se poder fazer as visitas. Entretanto, acho que das questões que foram aqui colocadas, está aqui alguém a dizer que está muito entusiasmado com a viagem, espero que chegue rápido o mês de outubro para poder viajar, e pergunta já se o guia Oasis será o Rui. Pronto. A esta distância ainda não podemos garantir quem é que será o guia Oasis, como quem já é habitual viajante ao Oasis sabe que nós, por uma questão de princípio e de prudência, nunca garantimos quem será o guia que vai acompanhar uma viagem, porque ninguém está livre de, nas vésperas, ter algum problema de saúde e, portanto, ter que ir outro colega. Aquilo que eu posso garantir é que vai sempre alguém que conhece bem o destino. Neste caso, é provável que seja o Rui, mas não podemos garantir que seja o Rui. E, entretanto, creio que temos aqui na audiência alguém que já fez esta viagem connosco e, portanto, que eu ia tomar a ousadia de perguntar se não queria... já estou a ver a imagem, já está aqui, portanto, já sabe de quem é que eu estou a falar. Exatamente, já sei. Sou uma safada. Não, é que eu sou uma apaixonada e exagerada que até vesti uma Kira
Ai, que botanesa. bom! Estou como a querer uma joia botanesa, é tal o entusiasmo. Bem, bem, isto é que é mesmo entusiasmo pelo destino, portanto já É, estou a sim, ver que temos senhor. aqui mais uma adepta deste destino fantástico. É porque Ok. isto dito por nós às vezes pode parecer tendencioso, Sim, porque nós bom, naturalmente somos apaixonados pelas viagens que fazemos, é claro. inevitável. Eu E começo. portanto, isto comentado por alguém ontem que não oásis tem muito mais valor, portanto quero Bom, ouvir toda a sua opinião. então, Conte-me. muito boa tarde a todos. Foi com imenso gosto que eu me inscrevi nesta apresentação, porque de facto me permite revisitar a viagem que eu fiz em 12, se a memória me falha, entre 12 e 28 de abril de 2018, que parece há tanto tempo. Bom, realmente, se existem viagens imperdíveis e viagens inesquecíveis, esta é seguramente uma delas. Eu não posso deixar, tive a pensar de facto na viagem e recordei-me de um livro que eu já li há algum tempo, de James Hilton, que em 1933 escreve O Horizonte Perdido sobre a terra mítica de Shangri-La. Ou seja, seria uma terra, uma cidade mística, onde a saúde abundava, onde a felicidade abundava e onde os humanos eram quase imortais. Ora bem, eu penso que, dada a situação pandémica que todos vivemos e que a todos nos preocupa tanto, é provavelmente a viagem melhor para se fazer pós-pandemia, porque vamos encontrar um outro mundo, vamos encontrar um outro ritmo, e efetivamente vale muito a pena. Eu devo dizer que, ao falar da viagem, tenho assim highlights, assim, imagens que me surgem. O Rui já explicou muito bem, deu-nos o enquadramento histórico, fez-nos aquele percurso, portanto não vou por aí, até porque não tinha tempo nem iria amassar. É mais pela experiência, pelo sentimento. A primeira coisa foi o Nepal, o nascer do sol nos Himalaias, que é assim é absolutamente indescritível. Eu acho que só posso transmitir, e penso que o faço com alguma, sou latina, portanto tudo fala, não é? E efetivamente é de a frequência cardíaca aumenta, porque é belíssimo, porque é uma coisa extraordinária. Depois, por outro lado, eu até escrevi aqui para não me esquecer, coisas muito diferentes e nem sequer vou seguir em tempo, as cerimónias em Pachupatinath. O Rui referiu aquelas características do Tibete e das cerimónias de Tibete. Temos sempre, como fazemos as viagens, de partir para estas viagens um pouco deixando preconceitos, um pouco deixando para trás, ou seja, partindo com a menor peso de viagem cultural nossa para poder abarcar toda a informação, toda a riqueza que nos é dada ao longo dessa mesma viagem. Ou seja, há também um caminho interior, há também um caminho espiritual, quer as pessoas sejam mais sensíveis a este lado da humanidade, quer sejam mais, digamos, mais viradas para o lado material, é uma viagem de facto imperdível. A chegada a Paro, com aquele aeroporto absolutamente extraordinário entre as montanhas, o único, meus caros senhores que me estão a ouvir, o único aeroporto silencioso, que é uma coisa extraordinária. A pessoa chega ao aeroporto, é recebida por suas altezas reais num mural fantástico, e é absolutamente extraordinário, não se ouve nada, porque aquilo, como só aterra um avião de tanto em tanto tempo, estamos noutro mundo, estamos noutra dimensão absolutamente extraordinária. Depois, aquele o voo penso que e o Rui ou a Cristina poderão corrigir-me, é o voo de Katmandu para Pokhara, em que temos uma visão dos Himalaias que, de facto, às vezes parece que é preciso beliscarem-nos. Será que isto é real? Porque é belíssimo, é extraordinário. As pessoas, a cultura. Eu voltava novamente a falar sobre as cerimónias que podem ser muito fortes, mas que eu acho imperdíveis para nós percebermos o nosso ciclo de vida. Claro que quando nós fomos, houve pessoas que não foram assistir às cerimónias de cremação em Pachupatinath, o que é perfeitamente compreensível e respeitável. Mas a maneira como as pessoas têm de encarar no fundo, a morte é vista, não no sentido creepy, não é? Mas muito mais para dar sentido à vida, para realmente vivermos no aqui,
no agora, sabermos de facto usufruir e viver das coisas extraordinárias que nós temos e, sobretudo, olhar neste período que tem sido tão difícil, percebemos que temos tanto para agradecer ainda, temos tanta coisa boa e entre elas seguramente as viagens. Eu não digo que vá repetir, porque eu tenho tanta viagem ainda para fazer, mas não me importaria nada de repetir. E agradeço ao Oasis, eu já tive vários guias no Oasis, o guia foi o Rui, que teve também, houve decisões que foram feitas no momento, como por exemplo, um jantar na casa dos senhores no Botão. A simplicidade, a maneira como fomos acolhidos, a delicadeza dos gestos, para as senhoras, a beleza das roupas das senhoras botanesas, que é indescritível. Tudo isto tem símbolos. Por exemplo, uma senhora botanesa que está de luto, por exemplo, aperta a Kira ao contrário, como sinal de que as coisas estão de alguma maneira ao contrário, precisa disso. Portanto, é de uma riqueza que eu não chegava, estávamos aqui horas na conversa, não me ia calar mais, porque eu de facto adoro viajar, acho que a vida é belíssima, acho que as viagens são o dinheiro mais bem emprego possível, na minha opinião, mesmo que haja coisas que não corram tão bem, elas ficam quando há momentos depois difíceis nas nossas vidas, nós voltamos para o Botão, voltamos para os Himalaias, num ápice. Muito obrigada, Cristina, muito obrigada ao Oasis. Uma palavra de muito carinho para com o Rui, que foi um guia absolutamente extraordinário, sem me desprezar, só fui com o Rui uma vez e com o Gonçalo outro, são fantásticos ambos. Neste caso foi o Rui e foi absolutamente extraordinário. Eu espero repetir, espero viajar, espero que a minha vida corra bem para poder fazer muitas viagens convosco. Nós também esperamos. Muito obrigada, Oasis, e vale mesmo a pena. E já agora diga-me uma coisa, sentiu dificuldades com a altitude? Não senti, foi pouco e pouco. Eu subi ao Ninho do Tigre, para descer aquilo é cansativo, não é? Aquilo não é, claro. não é propriamente um passeio no parque, mas vale imensa pena. Quando não senti nada com a altitude, porque realmente foi muito, não foi de repente, portanto foi realmente muito especial, foi uma adaptação. Eu pessoalmente não senti, e do grupo não me recordo, penso que ninguém, não me recordo ninguém que tenha sentido. Houve pessoas que não subiram por decisão, eu fui depois na mula, outra coisa giríssima, não é? Passeio a subida na mula, houve pessoas que fizeram a pé. Fiquei com imensos amigos desta viagem, a doutora Graciete, por exemplo, fez a pé com a família. Eu fui a primeira vez que montei a cavalo numa mula, portanto foi também ali uma experiência pessoal. Não senti qualquer questão com a altitude, de facto. A altitude é uma coisa muito, muito delicada. E, de facto, por exemplo, acontece aqui o mesmo que acontece no Peru, em que duas pessoas encontram-se, e já assisti a essa situação, duas pessoas encontram-se porque fizeram ambas visitas ao Peru e uma diz, ai que horror, foi terrível, foi horroroso, eu senti-me mal, tinha vontade de me vir embora, e a outra diz, não, eu não tive problema nenhum. Às vezes, claro que tem a ver com as pessoas, cada corpo reage de uma forma diferente, mas também tem muito, muito a ver com a forma como está encadeado o programa em termos de visitas, conforme o corpo se vai adaptando à altitude. É preciso, quando se constrói um programa, construí-lo a pensar nesse pormenor. Exatamente. E, portanto, fazer com que o corpo se vá habituando à altitude. E que descanse. E que tenha timings muito certos e tempos muito corretos para poder, por um lado, aproveitar ao máximo, mas, por outro lado, cansar ao mínimo. E, portanto, isso é um fator muito importante e por isso é que lhe fiz questão de perguntar, porque não há nada como quem passou por a situação para poder experienciar como é que foi. E pronto, acho que não houve, entretanto, mais questões. Vou só aqui ver se temos mais algum comentário, mas creio que não. Como sempre, nós depois, no final, daqui a 2 ou 3 dias, enviaremos o link de toda a apresentação gravada e enviaremos também o programa detalhado
para quem queira ver mais em pormenor todos os detalhes do programa. De qualquer forma, está também disponível no nosso site todos os detalhes em www.oasistravel.net. Portanto, lá no nosso site têm toda a informação. E na próxima terça-feira, cá nos encontramos, como de costume. Cá estaremos, iremos voar um bocadinho mais perto, iremos até Malta, que é para descansar um bocadinho, porque andámos aqui nestas últimas semanas muito de cabeça no ar, a voar muito. E, portanto, agora vamos descansar um bocadinho para um destino mais perto, Malta, que tem a grande vantagem de ser uma ilha, portanto, teve uma ótima performance no que diz respeito ao Covid. Portanto, é um ótimo destino para 2021 e é até lá que iremos na próxima terça-feira. Obrigada a todos pela vossa companhia. Obrigada à Cristina Franco pela partilha Foi com muito gosto. da experiência. Com muito gosto. Repetiria. Vamos a isso, vamos obrigada. A isso. Tá, obrigada a todos Cristina, e até à próxima semana. Obrigada. Obrigada.